Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Antônio, professor de Química do Colégio Pedro II, Campus Realengo. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de funções orgânicas. Na aula anterior, vocês aprenderam as três primeiras funções oxigenadas, não é isso? Os álcoois, os fenóis e os éteres. Agora nós damos sequência às funções oxigenadas, trabalhando os aldeídos, as cetonas e os ácidos carboxílicos. Vamos nessa? Ok. Começando com os aldeídos, que, por definição, são compostos orgânicos que possuem o grupo funcional carbonila ligado a hidrogênio. Ok? Então, reparem, aqui está o grupo funcional carbonila, que é o C-O. Ele necessariamente tem que estar ligado a um hidrogênio. A outra ligação vai ser com uma cadeia carbônica, ok? E aqui eu posso abreviar o grupo funcional carbonila de aldeído por CHO, tá vendo? O C, o H e o O. Isso é muito comum. Como primeiro exemplo, eu tenho aqui um aldeído de cadeia normal com 3 carbonos. Reparem que a carbonila necessariamente vai estar na extremidade da cadeia, porque ela deve estar ligada a um hidrogênio. Um segundo exemplo, agora eu já tenho um aldeído de cadeia ramificada, né? E o grupo funcional está abreviado por CHO, beleza? Como é que seria a nomenclatura IUPAC dos aldeídos? Ela é semelhante à dos hidrocarbonetos com o sufixo -al, ou seja, lá atrás você viu que a nomenclatura dos hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos têm uma parte inicial do nome, que é o prefixo, que é a quantidade de carbonos na cadeia, a parte central do nome, que é o infixo, que depende de ser um alcano, um alceno ou um alcino, né? Pode ser an, en ou in, e o sufixo é o, né? Agora a gente vai trocar o sufixo o pelo sufixo -al. Portanto, o primeiro exemplo, aquele aldeído com 3 carbonos, né? Então, a cadeia seria propano, se fosse um alcano. Eu vou trocar o sufixo o pelo sufixo -al, vai ficar propanal. Beleza? Segundo exemplo. Agora eu tenho uma ramificação CH3, né? É uma ramificação metil. Reparem que o carbono 1 necessariamente tem que ser o do grupo funcional, não é isso? Então aqui eu tenho o carbono 2 da ramificação metil e o carbono 3. Acontece, pessoal, que, primeiro, o grupo funcional não precisa dizer a posição, porque ele sempre vai estar na extremidade. Desnecessário. Agora, a ramificação metil, também, nesse caso de uma cadeia principal com 3 carbonos, só pode estar no carbono 2. Então, segundo as regras da IUPAC, é desnecessário escrever 2-metil, basta dizer metil, certo? Então, ficaria metil e a cadeia principal com 3 carbonos, aldeído, propanal, beleza? Então, fica metilpropanal. Os aldeídos no cotidiano. Nós conhecemos um aldeído muito importante que é o metanal. Reparem, o metanal, como o nome está sugerindo, mete um carbono, né? Então ele só tem um carbono, né? Não é cadeia, só tem esse carbono que é o próprio carbono da carbonila. Portanto, esse carbono da carbonila vai estar ligado a 2 hidrogênios e não a um só, ok? Ele é conhecido vulgarmente como aldeído fórmico ou formaldeído. Sabe por quê? Porque as formigas produzem esse aldeído quando vão escapar dos predadores. É verdade. Ele é um gás incolor de odor irritante, né? Que quando dissolvido em água vai formar aquela solução que vocês já ouviram falar, que é o formol, que durante muito tempo foi usado no tratamento, alisamento de cabelos, né? As meninas sabem disso, mas que é muito tóxico, que hoje já foi abandonado. Muito bem. Primeiro exercício. O butanal, conhecido vulgarmente como aldeído butírico, pode ser representado pela fórmula molecular. Veja, butanal, então, but, cadeia com 4 carbonos, né? Sufixo -al é aldeído. Está aqui, né? Aqui está o butanal, cadeia de 4 carbonos. Então, vamos contar? São 4 carbonos, contando os hidrogênios são 8 e 1 oxigênio. Então, a fórmula molecular C4H8O. Seguindo. Agora eu quero escrever a nomenclatura oficial do seguinte aldeído. Repare, a cadeia principal vai ter 5 carbonos e agora eu tenho 2 ramificações metil. O carbono 1 é o carbono da carbonila, né? O 2, 3, 4 e 5. Então eu tenho 2 ramificações metil, uma no 2 e outra no 4. Mas veja, a ramificação poderia estar no 3. Então, como há mais de uma possibilidade de posição, eu preciso identificar os números antes do nome da ramificação metil. Então, ficaria o seguinte:
2,4 dimetil, colocando o prefixo porque são duas ramificações, e a cadeia principal tem 5 carbonos, então seria pentano, né? Com o sufixo al, pentanal. Beleza? Ok. Terceiro exercício. Um dos fatores que determinam o padrão de qualidade da aguardente é a quantidade de aldeídos formados em seu processo de fabricação. Observe as fórmulas a seguir, onde R representa um radical orgânico qualquer. Lembra? R pode ser um radical metil, etil, propil, uma cadeia de carbonos, né? Veja que a primeira estrutura tem uma carbonila C-O, mas como ela está ligada a dois radicais orgânicos, então não pode ser aldeído, né? Porque no aldeído a carbonila tem que vir ligada a hidrogênio. A segunda estrutura tem um oxigênio entre dois radicais orgânicos. Essa função você já viu, né? Na aula passada. É um éter, lembra? A terceira estrutura tem uma carbonila ligada a uma hidroxila. Aí você vai pirar, né? Porque mas espera aí, professor. Eu aprendi que hidroxila pode ser álcool, né? E agora, como é que vai ser isso? Vai ser álcool com aldeído? Não, não é nenhuma coisa nem outra. Primeiro, porque a carbonila C-O não está ligada a hidrogênio, certo? Então não pode ser aldeído. Segundo, que essa hidroxila aqui, ela está ligada na carbonila. E no álcool não é isso, né? No álcool, a hidroxila tem que estar ligada a carbono saturado. Então, isso aqui é o quê, professor? Calma aí que a tua resposta vai vir depois, tá? Agora, na estrutura 4, eu tenho, finalmente, um aldeído, porque eu tenho uma carbonila ligada a hidrogênio, beleza? Olha a pergunta. Em qual das estruturas consideradas encontra-se uma substância utilizada na determinação do padrão de qualidade da aguardente? Segundo o texto, esse padrão de qualidade é determinado pela quantidade de aldeídos, né? Então, o único aldeído das 4 estruturas é da estrutura 4. Beleza? A resposta é essa. Agora vamos seguir para a segunda função, as cetonas. Por definição, são compostos orgânicos que possuem o grupo funcional carbonila ligado a radicais orgânicos. Aí você vai dizer, mas carbonila de novo, professor? Sim, mas com uma diferença. Olha a carbonila da cetona. Né? Ela não tem hidrogênio, né? Ela está ligada a radicais orgânicos, é carbono de um lado e carbono do outro. Eu posso também abreviar a carbonila de cetona colocando apenas CO, sem a dupla ligação. Primeiro exemplo. Veja, aqui eu tenho uma carbonila ligada a dois radicais metil, CH3 e CH3. Essa seria a menor cetona que existe, concorda? Por quê? Se na cetona a carbonila tem que estar ligada a radicais, né? O menor radical é o metil. Então, a menor cetona que existe vai ter 3 carbonos. Um segundo exemplo, eu tenho aqui uma cetona ramificada, né, com 4 carbonos na cadeia principal, e aqui a carbonila está abreviada, ok? CO. Nomenclatura IUPAC das cetonas. É semelhante à dos hidrocarbonetos, só que agora com o sufixo ona. Aldeído era al, cetona é ona. Então, aquele primeiro exemplo, né, a menor cetona que existe, são 3 carbonos. Se fosse alcano, seria propano, não é isso? Mas como é cetona, então o sufixo ona, então é propanona, beleza? Segundo exemplo. Agora eu tenho, reparem, 4 carbonos na cadeia. Entenda, se eu for numerar a cadeia, né, a numeração tem que vir pela extremidade mais próxima da carbonila. Então é lógico que eu vou começar aqui na esquerda, né? Carbono 1, carbono 2, 3 e 4. Mas você concorda comigo que eu não preciso identificar a posição da carbonila no nome? Porque se ela está aqui é 2, mas se ela estiver aqui também é 2, porque aí eu passo a começar a numeração aqui na direita, né? 1, 2. Então não tem diferença, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa na propanona, né? Porque ela só pode estar aqui no 2, né? Porque se estivesse na ponta, não seria cetona, né? Seria aldeído, lembra? Claro, porque se a carbonila estiver na ponta, ela necessariamente tem que estar ligada a hidrogênio. Então, vai ser aldeído e não cetona. Então, moral da história. Ou com 3 carbonos, ou com 4 carbonos, né? Não há possibilidade de posições diferentes para a carbonila de uma cetona. Então, não há necessidade de identificar a posição dela no nome. Portanto, olha lá, simplesmente, ó, butano, 4 carbonos com sufixo ona, butanona. Perfeito? Outro exemplo. Agora eu tenho uma cadeia ramificada, né? A cadeia principal tem 4 carbonos, aqui a carbonila está abreviada, né?
E agora, obviamente, eu tenho que começar a numeração na extremidade esquerda. Por quê? Porque quando eu tenho grupo funcional e ramificação, a prioridade da numeração da cadeia principal é sempre o grupo funcional. Então, a extremidade mais próxima está aqui, né? 1, 2, 3 e 4. Reparem, nesse caso, galera, eu também continuo não precisando identificar a posição nem da ramificação, nem da carbonila. Por quê? Se eu trocar de lugar, a carbonila vier para cá e o metil para cá, continua sendo 2, 3, porque eu começo a numerar na outra extremidade. 1, 2, 3, 4. Portanto, né, não faz a menor diferença, né? Então não precisa dizer a numeração. Então ficaria, ó, metil, que é a ramificação, não preciso escrever 3-metil, e eu também não preciso identificar a posição da carbonila, igual lá em cima, né? É butanona, certo? Então metilbutanona. Perfeito? Muito bem. As cetonas no cotidiano, né? As meninas também conhecem aquele famoso removedor de esmalte de unha, né? Que é um solvente muito comum em laboratórios de química, né? Que é exatamente a acetona menor que existe, a propanona, tá? Que também pode ser vendida no comércio com o nome de acetona, beleza? Vamos a um exercício. Eu quero agora os nomes sistemáticos. Nome sistemático é a mesma coisa que nome IUPAC, né? Nomenclatura oficial, nomenclatura IUPAC. Das seguintes cetonas. Repara, aqui eu tenho uma carbonila, né? Uma cadeia com 6 carbonos, né? Nesse caso, eu vou começar a numeração aqui na extremidade direita, né? Que é mais próxima da carbonila. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E veja, nesse caso é necessário identificar a posição da carbonila. Porque se ela estivesse aqui, ela estaria no 2. Então, na verdade, existem situações diferentes, né? Nesse caso, né, são 6 carbonos, então o nome seria hexanona, concorda? Mas tendo que colocar a posição, aí o PAC manda você colocar o número referente à posição entre o infixo, que é o an, e o sufixo, que é ona. Então ficaria hexan 3-ona, separado por traços. A letra B traz também uma cetona ramificada agora, mas com 7 carbonos na cadeia principal, tá? E reparem, a prioridade, né, quando eu tenho grupo funcional e ramificação, é a do grupo funcional. Mas você percebe que, começando a numeração ou daqui da esquerda ou da direita, ela vai estar no carbono 4, né? Então não há diferença. Nesse caso, quem vai desempatar, adivinha, é a ramificação. Então, necessariamente, eu começo a numeração aqui na esquerda, porque fica mais perto da ramificação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso, também você percebe que há possibilidades distintas, tanto da posição da ramificação quanto da carbonila, né? Então, eu vou ter que escrever 2-metil, não é isso? E a cadeia principal é heptano, né? Mas como é cetona, é heptanona, né? E a posição da carbonila é no 4. Então, 2-metil, heptan, 4-ona. Perfeito, galera? Vamos a um exercício agora de identificação de funções, tá? Considere os hormônios testosterona e progesterona, cujas fórmulas estruturais são fornecidas a seguir. Então você repara que a testosterona, tá vendo? Ela tem uma carbonila numa cadeia cíclica, gente. Então, não tem só cetona de cadeia aberta, não, tem de cadeia fechada, né? Desde que a carbonila esteja ligada a 2 carbonos, tá vendo? Então é cetona de cadeia fechada, tá? Lá em cima, você tem uma hidroxila, lembra? Essa hidroxila está ligada também num carbono cíclico, mas é um carbono saturado, que só faz ligações simples. Então, lembra da aula passada? Isso aqui é um álcool, né? A função álcool. Então, eu tenho cetona e álcool na testosterona. Já na progesterona, eu tenho a mesma situação, uma carbonila de cetona, e lá em cima também, com uma diferença, né? Eu tenho a carbonila ligada a 2 carbonos, sendo que um de um ciclo, né? E o outro é um carbono CH3, um metil, né? De qualquer forma, a carbonila está ligada a 2 radicais orgânicos. Então também é acetona, tá? Então a pergunta é: qual é o nome da função orgânica comum aos 2 hormônios? Quer dizer, que existe nos dois, né? Tá na cara, então, que é cetona, concorda? Então está aqui a resposta. Beleza? Bem, agora vamos para a nossa última função.
os ácidos carboxílicos, tá? São compostos orgânicos que possuem o grupo funcional carboxila. O que seria a carboxila? Opa! É aquela situação que a gente viu lá atrás num exercício agora, tá vendo? Eu tenho uma carbonila, C-O, ligada a uma hidroxila. Então você vai dizer, ué, professor, é cetona e álcool? Não, não é nenhuma coisa nem outra, né? Agora, veja, o nome, por que o nome é carboxila? Porque eu estou juntando uma carbonila com uma hidroxila. Então, vem a calhar, né? Que o nome seja carboxila, ok? Eu posso abreviar por COOH, tá vendo? Isso agora é uma nova função orgânica chamada ácido carboxílico. Por que ácido? Porque essa substância vai ter caráter ácido. Segundo, por que carboxílico? Porque tem carboxila, né? Porque existem outros ácidos, né? O carboxílico é porque tem carboxila, beleza? Então, primeiro exemplo, eu tenho aqui um ácido com 3 carbonos. Repara que a carboxila, a exemplo do aldeído, é um grupo funcional que vai estar sempre na extremidade da cadeia, tá? Um segundo exemplo, eu tenho aqui um ácido carboxílico ramificado, tá? A nomenclatura IUPAC dos ácidos carboxílicos é semelhante à dos hidrocarbonetos, só que agora com o sufixo óico. E reparem, a palavra ácido no início do nome pode ser omitida. Então vamos ver aqui. Ó. O primeiro exemplo, eu tenho um ácido de cadeia normal, 3 carbonos. Então, se fosse um hidrocarboneto, seria propano. Agora o sufixo é óico, então é propanóico. Aí eu vou dizer ácido propanóico. Mas observe, eu posso omitir a palavra ácido, então eu posso dizer simplesmente propanóico. O segundo exemplo, eu tenho agora ó, cadeia principal com primeiro carbono tem que ser o do grupo funcional, o segundo da ramificação metil, terceiro e quarto. Como a ramificação metil poderia estar no terceiro, tá vendo? Então existe uma segunda situação possível. Então tem que identificar a posição do metil. Então eu vou escrever 2-metil, só que agora ó, é butano, né? A cadeia principal é butano, com sufixo óico butanóico. Então eu posso escrever ácido 2-metilbutanóico ou simplesmente 2-metilbutanóico. No cotidiano, nós conhecemos um ácido carboxílico muito importante. É o ácido etanóico. Né? Etanóico, então, são 2 carbonos. Né? O ácido etanóico ele tem um odor irritante e sabor azedo. Do latim acetum, né? Significa azedo. Por isso, ele é conhecido vulgarmente com o nome de ácido acético. Né? Ele está presente no vinagre, que é uma solução aquosa de ácido acético usada para temperar saladas. Né? Muito bem, que dá aquele sabor azedo do vinagre. Beleza? Bem, vamos a um exercício. O composto orgânico abaixo é um importante componente das uvas, responsável pelo seu poder antioxidante. Aqui eu tenho a estrutura em bastão, tá vendo? Repara, nas extremidades eu tenho carbonila ligada diretamente à hidroxila, aqui e na outra extremidade também. Opa, acabamos de aprender. Isso aqui não confundem, cuidado para não cair na pegadinha, tá? Para dizer que, então é cetona e álcool. Não. Quando a carbonila está ligada diretamente na hidroxila, é uma carboxila. Então, a função é ácido carboxílico. Mas agora, nos carbonos segundo e terceiro, lá 2 e 3 da cadeia, eu tenho hidroxilas né, ligadas a carbono saturado. Então, aqui caracteriza a função álcool. Então, o que ele pede? Quais são os grupos funcionais e as respectivas funções orgânicas encontradas nesse composto? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando ele pede o grupo funcional, eu vou dizer hidroxila, carbonila, carboxila. Quando ele pede função, aí eu vou dizer cetona, álcool, ácido carboxílico. Então, nesse caso, eu tenho tanto álcool quanto ácido carboxílico. Então, eu tenho a hidroxila e eu tenho a carboxila. Beleza, galera? Agora vamos ao último exercício. Esse aí né, é top, hein? Ele diz o seguinte: o ácido 3-metil-X2-enóico, calma, não surta, vamos com calma destrinchando esse nome. Primeiro, se ele diz 3-metil, eu vou ter uma ramificação metil no carbono 3. Ok. Se ele diz X, esquece esse número aqui, ó. Lê só o nome, hexenóico. Então significa que a cadeia principal tem 6 carbonos. Não é hexanóico, é enóico. Lembra do infixo? An é de alcano, en é de alceno. Ou seja, tem uma ligação dupla. E o 2 entre o prefixo e o infixo significa exatamente a posição da dupla, certo?
Oico significa que na ponta vai ter uma carboxila, uma vez que é ácido carboxílico. Beleza? Destrinchou? Esse cara causa odor desagradável durante a transpiração. Ele é produzido por bactérias que se alimentam do material liberado por glândulas das axilas. As peças numeradas de 1 a 6 representam partes de moléculas. Então veja que eu tenho 6 pecinhas aqui, tá? Partes de cadeias. A pergunta é: para se obter a fórmula estrutural desse ácido, deve-se usar a seguinte sequência de peças. Vamos voltar lá? Olha só. Claro que eu já vou pensar logo na peça 6, né, galera? Porque tem uma carboxila, né? Bem, quando eu olho para a peça de número 3, eu fico muito tentado a usá-la. Sabe por quê? Porque quando eu encaixar a peça 6 na 3, eu vou ter uma dupla no 2 e uma ramificação metil no 3, porque o da carboxila vai ser um 1, concorda? Mas depois, aí eu já vou ter 1 mais 3, 4, né? Faltaria um 2, porque a cadeia principal tem 6. E aí eu olho para cá, ó, eu não vejo nada com 2 carbonos, né? Só vejo com 3. Então, quando eu olho para a peça 5, agora sim eu tenho a chave do problema. Porque se eu encaixar, vamos lá, se eu encaixar a peça 6 da carboxila com a peça 5, ó, eu vou ter uma dupla no carbono 2 e uma metil no 3. Aí depois é só encaixar a peça 2, tá vendo? Porque agora eu tenho mais 3 carbonos para completar os 6 da cadeia principal. Tá beleza, galera? Então a resposta seria a sequência 2, 5, 6. Ok? Pessoal, então eu agradeço muito, né, pela aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? E até a próxima.